Então, dando continuidade ao estágio supervisionado, ensino médio EJA Projetos, onde o tema é Brasil Imperial. Hoje vamos falar sobre revoltas que ocorreram no período regencial e hoje falarei sobre Balaiada e a Revolução Farroupilha. A Balaiada, que aconteceu nos anos de 1838 a 1842. Então, em 1838, Vicente Camargo, do Partido Conservador, era presidente da província do Maranhão. Em junho daquele ano, Camargo distribuiu nas comarcas do Maranhão os cargos de prefeito e comissário de polícia apenas aos seus correligionários, que passaram a perseguir os políticos do Partido Liberal e a exercer maior controle sobre a população pobre e livre. Um dos meios usados para esse controle se dava com o recrutamento compulsório, como o que ocorreu em 1838 para o Exército, de alguns vaqueiros que trabalhavam para Raimundo Gomes, um fazendeiro simpático à causa liberal. E este, apoiado por alguns companheiros, invadiu a cadeia e libertou os vaqueiros recrutados a forças e mantidos na prisão. Em janeiro de 1839, Raimundo Gomes conseguiu o apoio de Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, pequeno agricultor e fabricante de cestos, cujo apelido de Balaio daria nome à revolta que abalaria o Maranhão nos anos seguintes, a Balaiada. Raimundo Gomes, Manuel Ferreira e seus seguidores começaram a percorrer o interior do Maranhão, protestando não apenas contra o recrutamento compulsório, mas também contra a discriminação e a desigualdade social reinantes na província. Os liberais apoiaram os rebeldes, fornecendo armas e munições. Em 1839, sob a liderança, eles dominaram Caxias, a segunda maior cidade maranhense, e prosseguiram invadindo fazendas e libertando a população escravizada. Em 1840, sob a liderança do cativo Cosme Bento das Chagas, o Preto Cosme, mais de 3.000 escravizados também se rebelaram. No início de 1840, Luiz Alves de Lima e Silva, futuro duque de Caxias, foi nomeado para a presidência da província e combateu os revoltosos duramente. Luiz Alves reconquistou a cidade de Caxias, obteve a rendição de Raimundo Gomes, logo depois de Balaio ter sido morto, em um dos confrontos e perseguiu os escravos liderados por Preto Cosme. Os combates se estenderam até 1842, quando o líder dos escravizados, Preto Cosme, foi capturado e enforcado. O saldo da revolta foi cerca de 6.000 mortos entre cativos e sertanejos pobres. A Revolução Farroupilha. A Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha, ocorreu no Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845 e se estendeu até Santa Catarina. O movimento teve origem nos conflitos entre os poderosos estancieiros gaúchos e o governo central. Estancieiro eram os donos de grandes propriedades rurais no sul do Brasil. A economia sulista estava assentada na produção de bens para o mercado interno, abastecendo a região sudeste com charque, gado e couro. A pecuária da região utilizava mão de obra livre, contando com um número reduzido de escravos. Os estancieiros gaúchos estavam descontentes com os altos impostos cobrados sobre o charque, que encareciam o produto e favoreciam a concorrência dos artigos argentinos e uruguaios.
Reivindicavam também maior autonomia política, o que incluía o direito de escolher o presidente da província. O movimento teve início no dia 20 de setembro de 1835, quando as tropas comandadas pelo rico estancieiro e militar Bento Gonçalves da Silva invadiram Porto Alegre e depuseram o presidente da província. A regência acabou nomeando outro presidente, José Araújo Ribeiro, que decidiu enfrentar os rebeldes. Em 1836, os farrapos saíram vitoriosos nos campos de batalha do Ceival e proclamaram a República Rio-Grandense, ou República de Piratini. Em 1839, comandados pelo italiano Giuseppe Garibaldi, ao lado de sua companheira Anita Garibaldi, os rebeldes invadiram Santa Catarina e proclamaram a República Juliana, confederada à República Rio-Grandense. Muitos escravos aderiram à Revolução Farroupilha, com a promessa de que seriam libertados após o conflito. O governo central não deu trégua, mantendo a pressão contra os revoltosos. Como nas revoltas ocorridas em outras províncias, a Farroupilha também se enfraqueceu com as divergências entre seus líderes. Alguns, como Davi Canabarro, passaram a defender a autonomia provincial sem romper com o império. Outros, como Bento Gonçalves, mantinham-se convictos na ideia de separação definitiva do Rio Grande e da criação de uma república federativa no sul. Em 1842, Luiz Alves de Lima e Silva, nomeado presidente da província e comandante de armas, combinando medidas repressivas e negociação, conseguiu, após sucessivas vitórias das tropas imperiais, a rendição dos farrapos. Davi Canabarro assinou o acordo em 1845. Em troca, solicitou a anistia a todos os revoltosos, a incorporação dos oficiais farroupilhas ao exército e a transferência de todas as dívidas da República de Piratini para o governo. Assim, terminou a revolta que, entre todas as outras, representou o maior risco para a unidade territorial do Império. Olá pessoal, iniciemos mais uma aula de História. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que aconteceu entre 1835 e 1845. Na verdade, foi uma das mais longas revoltas brasileiras. Essa revolta aconteceu no Rio Grande do Sul. Foi liderada, na verdade, pelos dominantes da classe gaúcha. A gente vai ver o motivo dessa revolta, mas em primeiro lugar, vamos entender um pouquinho sobre os antecedentes disso. A gente sabe que as revoltas vão eclodir no período em que o Brasil era governado por regentes. O que era regente? Quando Dom Pedro I renunciou ao trono, o seu filho, Pedro de Alcântara, ele tinha apenas 5 anos de idade. Então, a Constituição dizia que o governo deveria ser ocupado por 3 regentes. Então, durante o governo desses 3 regentes, foram acontecendo algumas revoltas, Isso exatamente porque eles aproveitaram o momento de instabilidade política, As pessoas se aproveitavam desse momento. Na verdade, o que acontecia? A classe dominante se aproveitava das classes pobres da população como apoio de processo nessa luta. Na época da Farroupilha, a criação de gado e a produção de charque, couro, sebo e graxa eram as principais bases da economia. Esses produtos gaúchos eram vendidos principalmente para outras províncias brasileiras, ou seja, destinavam-se ao mercado interno. Só que, a partir de 1821, o governo central passou a impor cobranças de taxas pesadas sobre esses produtos rio-grandenses. Então, os fazendeiros vão reclamar os altos impostos cobrados pela entrada de seus produtos nas províncias brasileiras e da concorrência desleal do charque uruguaio e argentino.
Como o charque desses países pagava um imposto baixo nos portos brasileiros e podia ser vendido no Brasil a um preço bem menor do que o gaúcho, então eles vão se revoltar. E diziam não suportar mais a opressão da corte sobre o Rio Grande do Sul. Não queriam ser mais governados por homens enviados do Rio de Janeiro. Em 20 de setembro de 1835, os rio-grandenses, conhecidos como farroupilhas, vão se revoltar contra o governo e, comandados por Bento Gonçalves, vão conquistar Porto Alegre, obrigando o presidente da província a fugir. No ano seguinte, eles vão proclamar a República Rio-Grandense, com sede na Vila Piratini. Mas antes, é preciso a gente dizer que não foi tão simples assim quanto a gente está falando nesse momento. O que vai acontecer? Nesse ano de 1835, Bento Gonçalves vai dar posse ao vice-presidente da província, o Marciano Ribeiro, e vai acalmar a população declarando que, em nossas mãos, a oliveira substitui a espada. Alguns dias depois, praticamente, todo o estado estava em mãos farroupilhas. Somente as cidades de Rio Pardo, São Gabriel e Rio Grande ficaram em poder do Império. No dia 15 de julho de 1836, os imperialistas vão reconquistar Porto Alegre, ou seja, aquilo que eu falei no início, a gente não vai ter um momento, assim, de uma hora para outra eles tomaram, né? Não teve um momento em que houve a reconquista de Porto Alegre. Bento Gonçalves, por exemplo, que era o líder dos farrapos, ele vai tentar a reconquista da capital, mas vai ser frustrado após 3 horas de luta. A perda de Porto Alegre foi uma derrota decisiva, pois a capital nunca seria reconquistada por eles. Em 9 de setembro de 1836 vai ocorrer a primeira grande batalha. Antônio de Souza Neto, que era a figura mais respeitada das forças farroupilhas, depois de Bento Gonçalves, é lógico, venceu as tropas imperiais na Batalha de Seival. A vitória foi tão entusiasmante que Neto, instigado pelos republicanos radicais, vai proclamar a República Rio-Grandense. A decisão vai emancipar o Estado gaúcho do restante do Brasil. A medida vai dar novos rumos ao levante, configurando o caráter revolucionário do movimento farroupilha. Outra medida muito importante foi que todos os escravos que se alistassem nas tropas farrapas seriam libertos. Com isso, o número de soldados farroupilhas dobrava de tamanho. Contudo, em outubro do mesmo ano, em 1836, na Batalha do Fanfa, os farroupilhas foram derrotados pelas forças imperialistas. Bento Gonçalves e outros oficiais farroupilhas foram presos e enviados para o Rio de Janeiro, capital do Império. Na capital, Bento Gonçalves vai acabar conhecendo o revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi. O italiano vai resolver aderir ao movimento farroupilha. Garibaldi e seus seguidores vão navegar em direção ao sul do Brasil, onde eles vão ser recebidos como reforços ao exército revolucionário. E em 5 de novembro de 1836, a Câmara Municipal da cidade de Piratini vai oficializar a proclamação da República Rio-Grandense, como eu já disse. Mesmo feito prisioneiro, Bento Gonçalves é declarado presidente do novo país, e como vice-presidente, José Gomes Jardim, que assume a presidência interinamente. Em outubro de 1837, Bento Gonçalves vai fugir da prisão 2 meses depois de chegar ao Rio Grande do Sul, onde ele vai assumir a presidência da República, daquela República. Em 1839, liderado pelo general Davi Canabarro e pelo revolucionário italiano Garibaldi, que eu falei agora mesmo, os farroupilhas vão conquistar Laguna, em Santa Catarina, e lá vão proclamar a República Juliana. Garibaldi vai usar uma tática interessante para surpreender as forças do governo. Como os portos rio-grandenses estavam ocupados por navios do Império, ele e seus soldados vão construir e transportar seus navios por terra sobre carretas tocadas por bois, desde Porto Alegre até Laguna, em Santa Catarina. Com isso, os farroupilhas surpreenderam e venceram as forças do governo estacionadas no litoral catarinense. Assim, e com o apoio dos catarinenses, o movimento rebelde vai se estabelecer também em Santa Catarina. E em 1842, o Império vai enviar para o sul 12.000 soldados comandados por Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias.
a fim de combater os farroupilhas. As lutas vão se prolongar por 3 longos anos. Durante esse tempo, Caxias conseguiu estabelecer acordos em separado com os comandantes farroupilhas, criando, desse modo, as condições para a assinatura de um tratado, o Tratado de Ponte Verde, que pôs fim à guerra e é conhecido como uma paz honrosa, em 1845. Por esse acordo, a gente vai ter as seguintes decisões. Os gaúchos podiam escolher o presidente da província. B. O charque estrangeiro passava a pagar 25% a mais de impostos, né, que era uma dos questionamentos dele, o fato dos impostos serem mais caros para quem era daqui do que de fora. Parece um pouco o que a gente já vê hoje em dia, né? Os comandantes farroupilhas passavam para o exército brasileiro com os mesmos postos que ocupavam nas tropas rebeldes. O governo libertava os escravos que lutaram nas tropas farroupilhas. Em troca dessas vantagens, os rebeldes vão manter o Sul integrado ao Império. Então a gente pode perceber que, pela assinatura do Tratado de Ponte Verde, a gente vai ter benefícios para ambos os lados. Então a gente pode afirmar que os farroupilhas venceram a guerra, mas também a gente não pode dizer que eles foram derrotados. Na verdade, os dois lados ganharam, com isso, com esse acordo. Se o Império Brasileiro não perdeu sua importante província, que era fronteiriça, né, os farrapos também lucraram com o aumento do imposto sobre o charque importado, ou seja, eles favoreceram o comércio deles. Entretanto, o mais importante e polêmico sobre o final da guerra dos farrapos está na discussão que envolve o seu desfecho. Afinal, a gente pode afirmar que a Revolução Farroupilha foi um sucesso? Por quê? Porque qual que é a diferença dessa revolução para as outras? Diferente das outras, que ocorreram nessa mesma época, o caráter deles, um caráter mais revolucionário, eles queriam um rompimento com o Império e a luta pela República e pela abolição da escravatura. Então, isso que era importante para eles. Só que esse caráter revolucionário, nesse caráter eles não tiveram sucesso, porque o Brasil ainda se manteve uma monarquia. O Rio Grande do Sul voltou à condição de província, mas o pior de tudo foi que a escravidão ainda foi mantida. Mesmo aqueles que haviam lutado na guerra, muitos ainda permaneceram na escravidão após o fim da Revolução. Então, ou seja, houve um descumprimento do acordo aí. Poucos foram os que mantiveram sua liberdade após a declaração de paz. Então, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida,